Agora damos, sequência à nossa liturgia eucarística, o coração da Santa Missa, que se inicia com a preparação das ofertas, a procissão das oferendas, que é um ato opcional, mas que essa procissão, se houver, deve revestir-se deste caráter de doação. Lembrando também lá em Mateus 5, 23, 24, Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, Então também essa questão da nossa adesão à comunhão. E a hóstia eucarística também está presente lá no Apocalipse, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, Que é o Senhor mesmo, que está neste novo maná, que o maná antigo, os nossos pais comeram no deserto e morreram, mas o Senhor que é este pão da vida, essa vida escondida que está no pão eucarístico, E a apresentação do pão e vinho é realmente, nós darmos uma oferta ao Senhor que Ele não pode recusar, que é realmente essa entrega de nós mesmos, das nossas vidas. O ofertório, ele anuncia mesmo este nosso compromisso com o Senhor. Quando nós ofertamos o nosso pão, o vinho, o nosso trabalho, também ali a contribuição também no dinheiro, Ou seja, tudo que nós temos e somos ao Senhor, porque sabemos que Deus, ele usa, ele pega aquilo que é o nosso temporal e transforma no atemporal, Que ele recebe tudo aquilo que é o nosso humano e faz divino. Então também o nosso ofertório, ele é este nosso compromisso. Lá em 1 Pedro 2,5 fala assim: vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, Ali no ofertório, o padre, quando ele está com o cálice, ele coloca, umas gotinhas de água, no cálice com vinho, porque a água ali, ela é essa parte nossa, da nossa humanidade, que vai ser, ali diluída no vinho, que será o sangue de Cristo, ou seja, essa participação da nossa humanidade na divindade, Deus que se fez carne, veio na nossa humanidade para nos elevar à sua divindade, A oração que o padre fala é assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. O padre continua com várias orações também, em relação ao pão e o vinho, Que ele diz: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. E aí nós respondemos: bendito seja Deus para sempre. Quando tem algum canto, aí, por exemplo, na liturgia, o padre faz essa oração só no coração, que são as orações que nós chamamos de secreta. Tem vários momentos da liturgia em que o padre faz orações que está no coração, Então, por exemplo, tem quando ele faz depois do Evangelho, antes do Evangelho, também ali antes, da distribuição da comunhão, também essas orações. A oração o padre faz quando ele eleva, a hóstia ali naquele momento do ofertório, e também quando ele eleva o cálice com o vinho, ele diz: bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho de salvação, E é muito interessante porque realmente essa questão do trabalho do homem, de nós sermos participantes da criação do Senhor, essa responsabilidade do nosso trabalho, nós ofertamos mesmo tudo o que temos e somos. Às vezes a gente pensa assim que a bênção de Deus sempre é o que vem de Deus para nós, mas nós também, podemos bendizer a Deus, porque abençoar é bendizer, elevar a Deus, esse louvor, porque de nada adianta o nosso trabalho, de semear e cultivar, se o Senhor não fizesse, a semente nascer, a planta crescer. Então, antigamente, mesmo no ofertório, as pessoas levavam mesmo as suas ofertas como os trabalhos do campo mesmo, as verduras, as frutas, e por isso que o padre, lavava também as mãos nesse sentido, porque ele pegava ali diretamente o trabalho da terra, Hoje o lavar as mãos, ele é também nessa questão da purificação interior, para celebrar
os mistérios, mas também nessa questão que tinha antigamente. Um filme muito interessante sobre a Santa Missa, né, que se chama O Grande Milagre, depois você pode procurar para assistir, e é muito bonito nesse momento do ofertório, né, que os anjos levam também a Deus as nossas ofertas, as nossas preces, também da gente ter esse momento de recolhimento, né, de oferecer também a Deus as nossas orações através dos nossos anjos, né, da guarda e tudo. E é interessante porque tem alguns anjos que não levam nada, né, porque as pessoas estão ali distraídas, não querem saber, não rezam, então não podem viver o ofertório. O sacerdote também faz uma oração, né, secreta, que diz assim: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Né? Essa oração ela é tirada do livro do profeta Daniel, que foi deportado para a Babilônia, né? O povo de Israel estava longe do templo e não podia ali oferecer carneiros, né, bodes, aquela questão do sacrifício ritual do Antigo Testamento. Então ele oferece, né, essa bela oração como um sacrifício espiritual, né? Então o padre também faz essa oração da secreta. Lembrando também, né, numa questão prática, que o pão, né, que é a hóstia, ela tem que ser sem fermento, e o vinho também tem que ser puro da uva. Tem um vinho próprio mesmo para celebração que se chama vinho canônico, né? Tem toda a questão da dosagem do álcool e tal, mas para lembrar que é vinho mesmo, né? E o pão sem fermento. E também, né, a contribuição ali do dinheiro, né, que as pessoas também hoje, né, não levam mais os frutos do campo ali, né, para o ofertório, mas que contribuem com alguma ação, né, de dinheiro para a igreja, né, essa também disposição que nós falamos que queremos também ser Eucaristia, nós partimos também o pão, né, do nosso trabalho, né, dos nossos recursos, para também a nossa casa comum, né, para as contas também, que a igreja também tem as responsabilidades. Então é uma forma também ativa nessa participação do ofertório. Depois vem aquela oração sobre os dons, né? Que o padre fala: orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que é a finalidade mesmo de colocar nas mãos de Deus os dons que nós trouxemos para o santo sacrifício, né? Como uma assembleia celebrativa, né? Que intercede também, que não é só um povo passivo, mas que a gente está ali junto, né? Como alguém que participa. Depois tem o diálogo, né, que vai dar ali a introdução ao prefácio, que foi, né, toda essa questão, né, estruturada por Hipólito de Roma, que foi um discípulo de Irineu. Irineu, né, do ano 130 a 202 depois de Cristo, ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, do ano 69 a 155, foi discípulo do apóstolo João. Então, algo que retoma bem ali a igreja primitiva. E aí Hipólito, né, de Roma, que é do ano 170 a 236 depois de Cristo, ali próximo ao século II, século III, né, da Igreja Nascente, ele escreve a Traditio Apostólica, que realmente está entre os mais antigos documentos da Igreja Cristã sobre a liturgia. É aquele diálogo, né, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né, que nós respondemos, mas geralmente, por exemplo, lá na Europa, né, fala com teu espírito, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e salvação. E é muito interessante a gente ter essa atenção ao corações ao alto, né? São Cirilo de Jerusalém, lá no século V, ele oferece uma profunda meditação nessa frase, né? Corações ao alto. Porque realmente nós devemos elevar o nosso coração ao alto. É o momento que nós subimos, né? Como diz lá no Apocalipse 11:12, né? Subir para cá, né? Para a gente agora entrar mesmo na dinâmica da Jerusalém celeste, né? Deixar tudo aquilo que nos prende, as coisas da terra aqui embaixo, e realmente ter esse sum corda, né? Esse sum corda mesmo, né? Corações ao alto. Um coração ao alto é justamente isso, abrir os corações, adorar em espírito e em verdade, né? Reconhecendo dentro do nosso coração esse templo escondido, esse coração que é um altar escondido para o ministério do Espírito Santo. Então, quando nós realmente subimos, né, para Jerusalém Celeste, nós então vamos para o prefácio, que é esse hino de louvação, de abertura. O prefácio é aquela oração entre o diálogo e o santo, que é muito interessante nós prestarmos atenção naquilo que o padre está falando, né, naquele momento, porque sempre, né, muda de acordo com a liturgia do dia. São palavras muito belas e que realmente nos introduz no mistério eucarístico.
no que expressa mesmo a santidade do Senhor para nós cantarmos o santo, que é uma oração angélica. Por isso que também nós não podemos mudar a oração do santo, colocar várias músicas lá diferentes, né? Ela é fixa também porque é uma oração angélica, ou seja, a oração é do anjo, não é eu que vou lá fazer uma outra oração. Como nós vemos lá em Isaías 6, do versículo 2 ao 3. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, né? Lá em Apocalipse 4:8 nós também vemos a oração do santo, né? Os 4 animais tinham cada um de si 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, Todo-Poderoso, que era o que há de vir. Você vê que confirma mesmo na Jerusalém Celeste este hino do santo. Ou seja, o santo ele vem para reforçar essa máxima santidade de Deus, né? 3 vezes santo, né? Como se quisesse dizer Deus Santíssimo. E lá no livro de Isaías também fala nessa questão angélica, né? Que Isaías achava que era um homem de lábios impuros, incapaz de louvar a Deus, e um anjo, né, um serafim, vem com uma tenaz, toca nos seus lábios, e aí ele pode então glorificar a Deus, né? Então também nós somos convidados, assim como o profeta Isaías, também louvar essa santidade máxima do Senhor. Depois vem a oração da epíclese, né, que é a oração de invocação ao Espírito Santo, que vai fazer, né, ali pelas mãos do sacerdote, né, pela ação do Espírito Santo, a transubstanciação, ou seja, a mudança do pão e do vinho em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então começa ali a narrativa da ceia, ou seja, ali já é Jesus mesmo que está falando, né? Jesus mesmo é quem está, igual na última ceia, é a voz de Jesus. Né, como nós apresentamos os nossos dons no ofertório, o pão e vinho que representa a vida do homem, o que ele é e o que ele faz, mas que em Cristo o pão e o vinho adquirem um novo significado, tornando-se o corpo e o sangue de Cristo, né? O que o homem é, o que o homem faz, adquirem novos sentidos em Jesus Cristo. Então, né, Jesus tomou o pão, né, essa preparação das oferendas, deu graças, a oração eucarística, partiu o pão e deu aos seus discípulos, né, que é este rito da comunhão. Ou seja, o sacramento, né, da Eucaristia, ele só pode ser conferido, só pode ser realizado pelo sacerdote, que tem o sacramento da ordem, ou seja, ele como padre, que é um sacramento, né, ele também mudou a sua verdadeira existência. Ele é realmente um outro Cristo. É pela tradição apostólica que foi se passado essa questão sacramental. Então, por exemplo, a Santa Ceia, ou essas coisas que acontecem, por exemplo, em outras igrejas protestantes e tudo mais, isso não confere sacramento da Eucaristia, não é a mesma coisa. Lá eles falam de consubstanciação, ou seja, é só realmente ali uma representação, mas não tem ali uma ação eficaz de graça sacramental, né, de transformação de corpo, do pão e vinho em corpo e sangue de Jesus, porque isso ela está na tradição apostólica pelo sacerdote na ação dos sacramentos. E Jesus é muito claro isso, lá em João 6, né, você pode ler, fala muito ali da instituição da Eucaristia, né, que Jesus diz que o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, eu ressuscitarei no último dia. E aí os discípulos ficavam achando, gente, isso aqui é muito doido, né, como assim eu vou comer a carne de Deus, eu vou beber o sangue de Deus, o que é isso, né? Você tá ficando doido? E Jesus fala, isso vos escandaliza? Jesus, ele não passa a mão na cabeça não, ele continua firme naquilo que ele tá falando. E muitos já não andavam mais com ele, começaram a ir embora. E aí Jesus, ele não dá o braço a torcer, ele fala lá com os discípulos, vocês também querem me abandonar? E aí São Pedro, né, que é o nosso primeiro Papa, ele guarda o tesouro sacramental e fala, para onde nós iremos, Deus, Senhor, Jesus, se só tu tens palavras de vida eterna, né? Então, assim, realmente, gente, a Eucaristia, né, a gente teria que ter um outro vídeo, quem sabe a gente tem mais congressos, né, pra gente falar dos sacramentos, mas é uma análise muito profunda, né, para fazer em relação à Eucaristia. Assim, não tem como, assim, biblicamente, você analisar outra realidade que não seja essa. E depois vem a anamnese, né, a proclamação do mistério, né, eis o mistério da nossa fé, né, porque realmente é um mistério, né, Deus que se faz carne, né, na nossa humanidade, e mais do que isso, né, se torna pão,
Então realmente é um mistério de fé. Então nós renovamos essa aliança que não é imaginária, mas que tem uma carne, que é um cordeiro, né? Que Jesus na sua humanidade glorificada, ele é o nosso oferecimento, né? Ele é a nossa Páscoa. Ao mesmo tempo nós pedimos ao Senhor, Maranatá, né? Vem Senhor Jesus, para que realmente a Eucaristia atualize a salvação na história e alcance todos os povos, né? Para que a Eucaristia, né, não fique só como é só uma execução romana, o sacrifício de Jesus na história, uma época aconteceu lá, mas não, ela é atemporal, ela vai se atualizando até alcançar todos os povos. Nós temos a oblação, né, que é esse ofertório do pão e vinho já consagrado, né? Depois vem uma segunda epíclese pedindo mesmo ao Espírito Santo para que nos faça um só corpo, um só Espírito. E depois começam as intercessões. A intercessão é essa dinâmica da comunhão dos santos, né? Como se nós fôssemos vasos comunicantes, ou seja, este fluxo mesmo da graça em nós, né? Que os anticorpos, né, dos santos vêm até nós e nós pedimos as súplicas e nós enviamos orações ao Santo Padre, o Papa, a todo o clero, né? Como diz lá em Atos 12:5, né? Quando São Pedro estava no cárcere, foi pela oração, né, também ali da igreja que ele teve, né, a libertação. Pelos falecidos, né, na igreja padecente, nós rezamos por eles, está lá em 2 Macabeus 12, 45 a 46, por nós e pelos santos, né, lá em João 16, 23, 24, essa dinâmica da intercessão, né, a gente vê direto no Apocalipse, né, Apocalipse 5, versículo 8, Apocalipse 8, versículo 3 ao 4, Apocalipse 6, do versículo 9 ao 10, alguns eu já citei também, né, nessa formação, mas só para você ter as referências da intercessão dos anjos e dos santos, que eles realmente estão em profunda atividade de oração por nós. Depois, né, nós terminamos com a doxologia final, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo, né, a palavra redentor, que vem do verbo redimir e quer dizer justamente esse resgatar, adquirir de novo aquilo que já era perdido, né, redentor, então ele tem essa conotação, né, que paga o preço do resgate, né, que readquire o que estava perdido. E depois nós temos um amém, né, aquele amém que deve ser com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, como diz São Jerônimo, né, que é o grande amém, que quando proclamado, todos os templos pagãos deveriam tremer, né, diante desse amém, porque realmente Deus está no meio de nós. Como diz em Apocalipse 22:20, né? Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, né? Em resposta ao nosso Maranatá, amém, ora, vem Senhor Jesus, né? Então, realmente é o nosso amém. Nós falamos, nós estamos sob um juramento, né? E aí pra gente ir refletindo mesmo, né? Que essa nossa aliança, esse juramento solene, nós fazemos diante de inúmeras testemunhas, né? Como no tribunal do livro do Apocalipse. Então, vem essas reflexões. Creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. Nós falamos isso na nossa profissão de fé. Mas nós vivemos os ensinamentos da Igreja sem restrição e sem exceção? Né? Quais seriam, né, as consequências de um enorme falso testemunho? Né? Quando eu falo que eu creio ali na Igreja, mas eu não vivo aquilo que a Igreja nos ensina, nos orienta. Né? Perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos. Mas e as mágoas que nós trazemos no coração? Será que realmente eu estou perdoando? Eu peço para perdoar as minhas ofensas como eu perdoo os outros, né? E depois a gente fala, a paz do Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu, mas eu estou com momentos de divisão, eu vivo contendas, eu procuro, né, criar divisões ou a unidade, né? Então, realmente, a gente ter essa consciência do que eu estou participando ali, eu estou fazendo várias, né, testificações ali daquilo que de certezas da minha vida. Então, como eu estou vivendo isso? Com qual consciência eu tenho vivido isso? Depois nós vamos para o rito da comunhão, né, que inicia com o Pai Nosso, que é a oração perfeita que o próprio Jesus nos ensinou quando os discípulos pediram, né, ensina-nos a orar. Então, realmente é uma oração, né, que é a mais importante, né, tem no catecismo, né, numa sessão só sobre o Pai Nosso, o próprio Senhor mesmo que vem para nos ensinar a rezar. Então, nós devemos rezar com toda a devoção, com todo o carinho, com todo o zelo esta oração. Aqui alguns pontos. Após o Pai Nosso, nós não falamos amém, né? Nesse Pai Nosso na liturgia. Quando você reza fora e tal, você pode falar amém, né? Porque amém a gente não viu que é como se fosse um selo, um carimbo, testificando ali a oração. Só que nesse caso, o Pai Nosso ele não termina com livrai-nos do mal, né? Ele continua naquilo que a liturgia chama de embolismo, ou seja, o padre ele retoma a última parte e dá sequência numa outra oração, né? Que são as orações presidenciais,
quando o sacerdote faz certas orações, como presidindo a celebração. Então a gente fala, livrai-nos do mal, aí o padre depois já vai, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Então, essa oração só termina lá no final, depois da oração da paz. Então, a gente não reza o amém, não fala o amém após esse Pai Nosso. Outra questão também que a gente pode observar é que esse gesto aqui, que nós fazemos, às vezes, os leigos, ele não é adequado nesse momento, Isso é algo muito comum do Brasil. Não é o adequado, porque como é uma oração presidencial, essa oração da paz, então o sacerdote ele está rezando, colhendo as nossas orações e levando mesmo a Deus, como essa presidência dele em persona Christi, pedindo a Jesus, ao Pai, no Espírito Santo. Quando ele faz a oração da coleta, ele também não eleva os braços. Então, isso aqui é um gesto sacerdotal. Então, nós, leigos, não temos o porquê de levantar os braços neste momento. O mais adequado seria ter as mãos postas em adoração, piedade, ou então ter as mãos mesmo abaixadas. Nós temos o beijo da paz, que é um momento importante também litúrgico, como diz São Justino, terminada a oração, trocamos-nos uns aos outros o beijo da paz. Para eles tinha muito sentido mesmo, na comunidade primitiva, porque eles entendiam que formavam uma comunidade de irmãos. Então a gente tem que realmente saudar o irmão que está ao nosso lado. É claro que é como diz o Papa Francisco, não é a hora do recreio, não é a hora de também cumprimentar toda a igreja, só quem está mesmo mais perto de nós, mas também não é algo assim que saco que vai ter isso, eu não quero cumprimentar ninguém, isso é uma coisa aleatória na liturgia, porque tem gente que não gosta mesmo do abraço, da paz, e é importante, porque a Eucaristia não é só na hora que a gente comunga, a Eucaristia é toda a celebração da Santa Missa. E a paz, ela é realmente um dom de Deus, Até que quando Jesus ele está na ressurreição, quando ele vem ao encontro após a ressurreição, a primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja convosco, A paz é um dom, é um presente de Deus. Então Jesus fala, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo dá. Então é muito importante viver bem também este momento da celebração em relação à paz. Só quando nós estamos libertos do mal é que nós podemos experimentar a paz e também dar a paz aos outros. Porque se eu vivo num coração cheio de violência, rancor, divisão, eu só posso transmitir isso para o outro, Eu só posso realmente levar a paz se antes eu fui alcançada por ela. Acontece um momento muito importante na celebração, que é o rito da fração do pão, quando o sacerdote, ele vai partir o pão. E o que significa esse fracionar o pão? Tem duas questões, A primeira, quando Jesus também dividiu o pão, para os discípulos, ele fracionou o pão. E também naquela questão dos discípulos de Emaús, que eles estavam sozinhos, tristes, desamparados, e Jesus começa a andar com eles, ensina as Escrituras, depois, fica com eles, que eles falam, fica conosco, Senhor, porque já é tarde, o dia declina, E aí eles nem sabiam que era Jesus. E depois, quando ele entra na casa deles, e Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. E naquele momento, imediatamente, Jesus não está mais diante deles, porque agora ele já está no pão. Eles falavam, nossa, mas não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras, Então, esse partir do pão, a gente pode não estar vendo ali Jesus fisicamente, mas esse gesto faz com que a gente reconheça Jesus, E como diz lá em 1 Coríntios 10, 16, 17, E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Senhor, assim como há um único pão, Como nós somos muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão, Este partir que ao mesmo tempo nos une, Mas o sacerdote ele tira um pedaço, de Jesus ali eucarístico e coloca no sangue. Quando nós comungamos a hóstia consagrada, o pão eucarístico, nós recebemos corpo, sangue, alma e divindade. Assim também como o sangue de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ali está Jesus todo, nas duas espécies. Mas é claro que quando nós comungamos em duas espécies, dá esse caráter solene, da unidade, mas nós não precisamos comungar em duas espécies todos os dias, Mas para o sacerdote, ele comunga este sangue com este pedaço da hóstia consagrada, justamente para ser essa unidade, dessa união do corpo e sangue de Cristo também para o sacerdote, Então coloca-se ali, um pedaço da hóstia consagrada no vinho, consagrado, no sangue de Cristo, para essa unidade, de Jesus. Então quando o padre ele eleva a hóstia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também está ali mostrando, essa fração do pão e com esse
pedaço da hóstia consagrada no sangue, né, e também que tira o pecado do mundo, né, que é também numa dimensão sacerdotal ali para o sacerdote. E o padre também tem uma oração secreta, né, que ele fala: essa união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor, que vamos receber nos sirva para a vida eterna, e pede para que aquela comunhão seja para a sua salvação. Este versículo, né, de São João, lá em João 1,36, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, a nossa resposta lá em Mateus 8,8, né, que é do centurião romano, né, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo, né, então também toda essa dinâmica para nos preparar para a comunhão. Receber Jesus Eucaristia, né, lembrando que nós devemos estar preparados para receber Jesus em estado de graça, né, como diz lá também São Paulo, né, no livro de Coríntios, que quem come e bebe o sangue de Jesus indignamente comunga a própria condenação, né? Então, nós não podemos comungar em estado de pecado grave, né? Mas se você não pode, né, comungar por alguma situação que você está vivendo na sua vida, né, ou alguma irregularidade sacramental, você pode sim participar da Santa Missa, né? Você está ali também dentro do mistério eucarístico. Como eu disse, a celebração da missa é toda a Eucaristia, não é só o momento que a gente comunga, mas que você possa fazer a sua comunhão espiritual também neste momento, né? E realmente o Apocalipse, essa revelação, né, esse desvelar, né? E Jesus, ele é essa presença viva e ativa no nosso meio. Ele que diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos, né? Ou seja, uma presença real, né? Uma parousia. Então não é só assim, Jesus morreu lá e agora só na segunda vinda. Não, ele vem todas as vezes na Santa Missa, na Eucaristia. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, na sua glória, ele não virá com nenhuma gota a mais de glória do que ele já vem na Eucaristia. Quando nós consumimos o Senhor, né, nós ali já recebemos o que nós seremos por toda a eternidade, né? É uma metafísica nua e crua, calculada e exata que Jesus Cristo nos ensinou, gente. É algo maravilhoso, se a gente, puder mergulhar cada vez mais nesse mistério, né? Porque muitas vezes nós não aumentamos, né? Nós não crescemos na graça, não é por culpa do sacramento, não é por culpa de Jesus, é porque o nosso coração não se expande para receber a graça. E aí, quando nós vamos receber Jesus na Eucaristia, o direito canônico diz que nós podemos escolher, né? Ou comungar na mão ou comungar já diretamente na boca. Se a gente for comungar na mão, né? Lembrando de fazer como um troninho, né? Assim na mão direita, abaixo da esquerda, e aí comungar Jesus na frente do ministro, né? Não sair com a Eucaristia, né? Para o nosso banco, enfim, né? Mas eu queria aqui fazer uma ressalva e um convite para que você que comunga na mão possa viver a experiência de receber diretamente na boca. Por quê? Primeiro porque essa questão de colocar a faculdade direto para as mãos foi algo um pouco pastoral, né? Porque havia alguns padres que tinham Parkinson e aí eles tinham essa dificuldade, né, de colocar às vezes na boca do fiel, né, Eucaristia, ou por exemplo, uma pessoa mais idosa que tinha já a musculatura um pouco mais fechada e não conseguia abrir a boca. Então isso dava certos incômodos mesmo, né, para poder levar a Eucaristia até o fiel. Então essa questão pastoral para receber na mão também, né, com o passar do tempo. Alguns falam assim, mas na última ceia os discípulos eles comungaram na mão e não sei o que, mas ali, gente, só haviam sacerdotes. Nem Nossa Senhora estava na última ceia. Todo ali era um corpo eclesiástico, né? Então, por isso que eles recebiam também na mão. Agora, essa questão de comungar diretamente na boca traz também essa reflexão que eu recebo a comunhão, a Eucaristia da igreja, é um dom que vem pela igreja. Não sou eu que me comungo, não sou eu que me dou a Eucaristia, mas eu recebo da igreja. Além do que, também comungando na mão, pode acontecer dos fragmentos ficar na mão e aí perder também alguma parte de Jesus. E em qualquer pontinha de Eucaristia tá ali Jesus todo, corpo, sangue, alma e divindade. Então assim, você quer correr esse risco, sabe? Por mais que você não esteja vendo ali, pode ainda ficar um fragmento, sabe? Então assim, fica o convite. Aí, gente, vem esse momento, o ápice, né, da nossa vida, que é realmente a comunhão eucarística, que primeiro o amor, depois o casamento, né? Então, assim, a gente receber Jesus como realmente essa intimidade de um casal apaixonado, de sermos a igreja, né, e Jesus que é o Cristo, né, que vem na Eucaristia, né, esse casamento entre Cristo e a igreja, esse casamento entre a esposa, que somos cada um de nós, e o Cordeiro,
né, que todos nós iremos viver este casamento no céu, né? Você que é celibatário, mas você também que é casado, você que é viúva, todos nós formamos essa esposa, né, que vamos casar com Deus na eternidade. Então você também já vivendo essa antecipação do céu, né? Então o Apocalipse, o que esse nome, né, significa? É revelação, ou seja, desvelamento. É o ato, né, do esposo, né, de erguer o véu da esposa virginal para ali a sua união, né, nupcial. Então também para as meninas que têm essa devoção, né, as mulheres, de usar o véu na liturgia. Tem todo também um caráter simbólico, mas também sacramental na Sagrada Escritura, né, do porquê usar o véu, mas não entrando muito nessa reflexão, mas que todos nós, como esposas que estamos sendo revirginizados por Cristo, né, temos essa união íntima. Esse momento clímax, né, lá como diz em Apocalipse 19:9, né, retomando também aquilo de Efésios 5, né, quando Jesus ali, né, o São Paulo, né, fala sobre o casamento, né, grande este mistério entre o homem e a mulher, mas digo-vos em relação a Cristo e a igreja, porque o casamento da terra é o quê? Essa prefiguração do casamento entre Cristo e a igreja, né? Então a gente pode realmente viver essa intimidade com o coração do nosso Senhor. Como nós falamos lá no Templo de Jerusalém, que havia esse véu do Santo dos Santos que separava, né, a Arca da Aliança de toda a dimensão do resto do templo, Jesus, quando ele, né, se oferece a nós pela paixão, ele rasga o véu do santuário, né, de cima a baixo. Então também mostrando que agora todos nós temos acesso, né, ao Santo dos Santos, e quando nós recebemos a Eucaristia é como se fosse também este rasgar o véu, né, do nosso coração para esta intimidade, né? Jesus que toca o nosso coração na sua humanidade com a minha humanidade, este encontro de almas, né, que não é só ali algo da carne, mas é do Espírito, né? O Senhor que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E lá no Apocalipse, né, 22:17, que diz: o Espírito e a esposa dizem vem, né? Então, assim, nós que somos a igreja, a esposa do Senhor, né, que sou eu, que é você, então nós pedimos mesmo este encontro e devemos enxergar tudo isso, né, no mesmo lugar limpo e iluminado onde João teve a sua visão, né, de onde ele também conseguiu enxergar toda essa riqueza espiritual. Tem a oração após a comunhão e aí vem os ritos finais, que é um comunicado, um convite breve, a bênção, né, final, que o Senhor, né, nos concede a sua bênção, e depois o ide em paz, né, vocês foram enviados ao céu, então agora ide, a prece foi enviada a Deus, né, ou seja, a missa é um envio, né, missa vem de missão, então nós saímos agora, né, da missa, que nós vivemos estes mistérios para realmente celebrar este esplendor na vida comum do lar, né, nas realidades temporais, na sociedade, nos nossos trabalhos. Essa nossa reflexão sobre a Santa Missa, né, o porquê viver bem a celebração litúrgica, porquê viver a Santa Missa. Primeiro porque nos dá fortaleza, né, lembrando que na época em que a igreja foi mais perseguida, em que as pessoas também, né, davam o seu sangue, né, pela causa de Jesus Cristo, foi a Santa Missa que era realmente todo o suporte delas, que ali elas tiravam todas as suas forças para enfrentar o mundo, para anunciar Jesus. Então também nós estamos nessa dinâmica. Por isso nós temos que escolher lutar ou fugir, porque nós estamos dentro de uma guerra, então nós temos que enfrentar a situação, lutar ou então fugir, né? Então essa necessidade também de estarmos sempre em permanente formação, em estudo, conhecimento da palavra, ter uma vida disciplinada, né? Para que a gente possa cada vez mais também estar aprofundando nos mistérios. Nós fugimos do combate, nós não subimos ao céu, e nós não podemos subestimar a vontade de Jesus, de que Ele quer que nós compareçamos à festa, às bodas do Cordeiro, né? As festas nupciais. Não foi à toa que foi numa festa de casamento que o Senhor realizou o seu primeiro milagre, né? Então, quando Ele olha para nós, Ele vê como Adão viu Eva, né? Essa é a carne da minha carne, né? Osso dos meus ossos. Né? Quando ele vê ali que realmente existe uma esposa dele, existe alguém que está nessa comunhão eucarística com ele, fala: este é o meu corpo, né? Então essa força de que ele está do nosso lado, ele que está no trono, que governa, e que ele venceu, então nós vencemos com ele. Por isso nós podemos mesmo analisar toda essa questão com esse olhar romântico, com essas palavras apaixonadas, porque de fato é assim, né? Nós somos essa esposa do Cordeiro.
Disso, nós vemos que a Eucaristia nos faz sociedade, porque esse amor que eu recebo do nosso esposo, né, do nosso amado, ele nos faz então a essa geração dos filhos espirituais, a estar na sociedade e amar cada um, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós também amamos os demais. E quando nós experimentamos esse amor autêntico do Senhor, nós vivemos um verdadeiro amor para sempre. Nós mudamos toda a nossa dinâmica, todo o motor da nossa vida, que a gente não é mais movido por uma promoção apenas, né, de serviço ou para ganhar um salário melhor, mas tudo é o quê? É realmente levar este amor de Deus. Tudo se transforma em alcançar as heranças eternas, levar isso para as pessoas, né? E esse amor nos transforma, fazendo com que o centro da nossa vida seja a Eucaristia, que o nosso coração palpite na mesma frequência do coração de Jesus. E aí realmente nós vamos ouvir este suave convite, né? Como nós dissemos no início da nossa formação: eis que estou à porta e bato. Se ele me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E a porta se abre justamente agora, na Santa Missa, no banquete, né, das núpcias do Cordeiro. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado muito dessa formação. Depois eu vou deixar também aqui disponível no Congresso toda essa formação em PDF para você baixar, ter aí na sua casa, né? Levar para formações também nas suas paróquias, né? Nos seus grupos de estudo. Espero que tenha acrescentado e também edificado, né, a sua espiritualidade. Deixo aqui o meu convite mais uma vez para você conhecer o canal Caritas in Veritate, se inscrever e fazer parte da nossa família, tá bom? Lá temos várias catequeses sobre diversos assuntos e também, se você quiser, né, trocar alguma informação, alguma ideia também comigo, pode me adicionar, me seguir lá no Instagram, né? Vou deixar aqui também para vocês, que a gente pode também continuar aí levando a palavra do Senhor para muitos corações, tá bom, gente? Ó, um grande beijo para vocês, graça e paz.